Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, como eu já tinha falado no outro vídeo, nós vamos começar a nossa aula de mitologia mística. Gente, a gente vai fazer aula mística e, gente, eu tô muito animada. Eu espero que esse vídeo viralize, que todo mundo entenda o que eu estou falando. Desculpa se minha edição está ruim, gente, porque é uma das minhas primeiras vezes editando. Bom, pessoal, já tô aqui no Reino das Fadas, no meu escritório, no meu estúdio, e hoje eu vou falar pra vocês algumas coisas sobre fatos do nosso povo, como começou a guerra. E essa coisa de feitiços, magias, vai ser na outra aula, porque eu vou pedir pra vocês trazerem materiais que nós vamos usar, tá bom? Mas no final da aula nós conversamos isso. Bora conversar? Então vamos lá, gente. Nós vamos começar com falando sobre um pouco. Comente aí o seu nome para eu saber o seu nome, se você gostou da aula, se você gostou do jeito que eu falo e se entendeu tudo e algumas dúvidas que eu possa responder, ok? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um pouquinho do nosso povo e como aconteceu a guerra. Bom, nós vamos falar primeiro sobre a guerra. Como aconteceu a guerra? Vamos lá? A guerra, ela começou lá em 1818, quando ainda o povo, as fadas, as bruxas, os vampiros, as sereias, os duendes ainda estavam se conhecendo. Já anota aí que você vai precisar dessa resposta, porque é muito importante saber desse negócio, que dia começou, que ano, não é, pessoal? Não é possível? E bom, com isso, com tudo isso, esse negócio de guerra, as fadas conheceram as bruxas. E como as fadas elas queriam retribuir com um obrigado, retribuir com essa amizade, que elas fizeram as amizades, elas queriam retribuir com alguma coisa. Então elas fizeram um baile, convidaram todos os seres místicos a um baile especial, um banquete, onde todos os seres místicos iam. Inclusive as bruxas, né? Para comemorar, para celebrar a amizade entre elas. E com isso, estava correndo tudo bem no dia. A decoração, a música, o som, o local, né? Onde era o castelo. Só que teve uma hora que uma bruxa, ela estava andando para ir para a valsa. E é a lenda, né? Dizem que aconteceu isso. E quando começou, uma fada também estava indo no caminho dela. Só que ela estava apressada, ela precisava ir logo. Ela parecia que ela estava depressa, queria ir depressa. E acabou tropeçando na bruxa. E, gente, a bruxa, ela bateu como se fosse uma estátua, como se fosse negócio cilindro assim de pedra, que lá tinha pendurado uma vela para acender as luzes, para ficar iluminado. Ela tropeçou, bateu e a vela, infelizmente, ela caiu de repente. E caiu num rodado do vestido da bruxa. E como o vestido ele é fácil de pegar fogo, o tecido é fácil de pegar fogo, começou a sair chamas do vestido da bruxa. A bruxa ficou desesperada. Ela começou a ver as pessoas, as fadas, todos os seres místicos vendo a bruxa sendo queimada, assim, de forma alguma, um acidente que aconteceu. E aquela fada tão culpada que as pessoas começaram a pegar os seus copos, jogar na água, né, jogarem o líquido, e os outros tentaram assoprar esse negócio. Só que, gente, quanto mais você assopra o fogo, mais ele se espalha. Então ele começou a espalhar muito de repente, e aí teve uma hora que, infelizmente, o fogo apagou. Eu acho que foi a última pessoa que jogou água
e apagou, só que ela já estava sem vida, a pele dela já estava seca. E infelizmente ela faleceu, né, gente? Há muito tempo. Ela não ia aguentar tanto esse tempo, né, pessoal? E eu ainda esqueci um de detalhe, como surgiu a guerra. Então, foi disso. E a bruxa, a rainha bruxa que estava lá, ela ficou muito furiosa. Ela ficou tipo, por que vocês fizeram isso com minha bruxa? Por que vocês fizeram? E lançou um feitiço. Uma magia naquela fada que tinha tropeçado naquela bruxa. E pra nós fadas, a gente ficou tipo, como é que ela não conseguiu entender que foi um acidente? Ninguém fez isso por mal. Ela jogou uma fatia e ela virou sapo, né? Quase todos os contos assim vira sapo. E com isso, ela lançou. E a rainha fada também, a nossa rainha, nossa outra rainha, né? Que já faleceu há anos, já trocou de rainhas muito. E ela ficou muito furiosa por causa que a bruxa fez aquilo. E com isso lançou um feitiço na outra bruxa. E começou essa reviravolta entre as sereias, os vampiros, e isso acabou. Só que como tinha já as fadas guerreiras, aí que surgiu também, que eu vou falar na outra aula, como surgiu as fadas guerreiras, que foi daí, umas fadas se juntaram, fizeram uma magia que fizesse uma área de proteção entre o reino das fadas e que mandaram todos os seres místicos que estavam atacando os outros embora, fora do castelo, fora do reino, e o baile e o banquete foi cancelado por causa desse acidente. Então, gente, a gente pode perceber que, nossa, essa guerra foi formada por causa de um acidente que uma bruxa não compreendeu, que só foi um acidente. Então, é isso que a gente fica se perguntando até hoje, pessoal. Mas vamos deixar pra lá. E até hoje, as bruxas ficam furiosas, ficam reviravoltas com isso que aconteceu, né? Que elas antes elas eram amigas, agora elas estão tentando se matar. Não é, pessoal? Então, aí como surgiu o nosso povo? O que as fadas praticam, o que a gente faz. E bom, pessoal, você que quer ser fada, você só precisa entrar no reino, conhecer, já ver os vídeos que as pessoas, os RPGs, as fadas postam e que elas têm um auxílio, né, já os conhecimentos sobre o nosso reino das fadas. As primeiras coisas que você tem que saber, que você tem que ser avisado, né, no reino das fadas, é que aqui todo mundo se ajuda, aqui todo mundo se retribui. Desde quando, assim, muitos anos, as fadas se ajudam há muito tempo. Elas, né, por isso, elas têm uma solidariedade, têm um coração aberto, um coração puro, que elas sempre se ajudam. Por isso que cada uma tem uma tarefa. Tem a fada guerreira, que luta pelas guerras, treina bastante. Também temos a fada feiticeira, que é como eu, que é aquela fada que faz feitiços, que ela faz magias, que ensina magia, sabe quase tudo sobre o reino das fadas. É como se fosse uma pesquisadora, vamos dizer assim. E também temos a fada protetora. Ah, mas não é igual, não é igual fada guerreira? Não. Fada protetora é aquela que ama cuidar dos animais, ama cuidar dos pets, dos gatos, dos animais místicos que tem no reino das fadas, que tem no reino místico. E também ama cuidar, sabe? Eu acho que vocês entenderam. Cuidar de cachorro, cuidar de pet, cuidar de gato. Cuidar do seu pet e sempre ajudar o que pode. Aquela fada. E também tem a fada que ama a natureza, a fada da natureza que ama cuidar da natureza, preservar o meio ambiente, fazer reciclagem. Ela ama conversar com as plantas. Eu conheço duas amigas fadas que amam conversar com as plantas. É como se fosse uma terapia para ela, vamos dizer assim. E elas também amam abraçar árvores, que diz que se sente melhor. E eu entendo, porque é o lado da fada da natureza.
Isso é muito bom pro nosso reino, que aí vê que as pessoas estão mais querendo ajudar mais o meio ambiente, né, pessoal? Porque no mundo dos seres humanos está tendo muita poluição de rios, poluição de solo, poluição do ar e isso e etc. E a gente também tem que respeitar, a gente tem que saber que aqui no Reino das Fadas também tem aqui a gente tem a monarquia. Lá no Reino das Bruxas, lá no Reino dos Vampiros, aí tem o seu jeito, né, de deixar controlado, tudo organizado. E aqui no nosso mundo das fadas é a monarquia. A gente não tem príncipe nem rei, a gente só tem rainha, a realeza, que é comandada, que hoje, atualmente, é a fadinha Sophie, que é uma das fadas mais amadas, assim, do YouTube, que tem mais curtidas, porque pra você também ser só uma fada, você também precisa ter muitas curtidas, muitas visualizações, e essa é a lei da vida, né? A lei aqui no Reino das Fadas. Não é só você, tipo, ter um conhecimento geral, mas você precisa ter um conhecimento geral mesmo. Não é, eu só sei disso e aquilo. Não. Para você se tornar uma rainha, você precisa de saber de tudo. Tudo, tudo, tudo. Maioria de tudo. E aí que nós temos a fadinha Sophie, que ela sabe de tudo, sempre tem, né? Tem pesquisas, tem sempre novidades pra gente aqui nas fadas. Ah, e como eu ter uma varinha, como eu vou ter um caldeirão, como ter coisas de fada? Bom, primeiramente, se você quer ter uma varinha como essa minha, você primeiramente você tem que passar, você tem que estudar bastante, tem que mostrar que você é uma fada de verdade, que você quer ser uma fada de verdade. E você tem que se consagrar. Eu vou explicar esse processo de consagramento no reino das fadas, no reino místico, para vocês saberem, tá bom, pessoal? Porque entrar no processo é fácil, mas agora você fazer o processo não é fácil. Eu juro pra vocês, eu demorei, eu acho que 5 meses, uns 8 meses para eu entrar pra esse reino, para eu ter uma asa, para eu ter esse estilo todo, para eu ter essa varinha e ter esse meu escritório de fada. E bom, gente, como eu estava explicando, a gente também tem que saber respeitar uns aos outros, porque só não existe a gente de fada. Existe outras pessoas fadas. Não existe, desculpa, perdão. Existe outros seres místicos que não são fadas, então a gente tem que respeitar. Igual no mundo dos seres humanos, que a gente tem que respeitar. Mas nem sempre foi assim, viu, gente? Tem fada que não respeita a outra pessoa ser bruxa. Tem a bruxa que não respeita a sereia ser sereia, ser vampiro, duende. Então, a gente tá tentando, né, melhorar essa barragem, esse conhecimento das pessoas. Que aí a gente consegue criar um mundo de harmonia, que não tenha guerras, que não tenha preconceitos, que aqui também no Reino das Fadas também temos preconceito, racismo e bullying. Nós temos que saber disso. Você julgar uma pessoa só por ela ser bruxa, você está desrespeitando, você está fazendo preconceito. Você falar mal, você julgar, você desprezar a pessoa por ela ser fada, você está fazendo racismo. Se você falar o que aquela pessoa, aquele doente pratica, como é que aquele doente, como é que é a rotina dele daquele doente, você julgar, falar mal, você está fazendo bullying. Então, nós temos que saber respeitar, porque cada um tem seu reino. Por isso que cada um tem o seu reino, por isso que todo mundo, cada um vive no seu canto, cada um tem o seu reino, para não rolar isso, para não acontecer isso. E saber, né, respeitar um ao outro, porque cada um é diferente, pessoal. Cada um, por exemplo, nós fadas, a gente ama conversar com a natureza, principalmente as fadas da natureza, ama conversar com as plantas. Já os vampiros não gostam disso. Eles gostam mais de viver no escuro, eles gostam mais de praticar outras coisas. E isso acaba a gente tendo uma diferença, tendo um mal entendido pelas fadas e os vampiros. Porque um não é acostumado a fazer outra coisa que o outro é acostumado. Não é? Então a gente tem que saber respeitar esse tipo de coisa.
ok? Se você é uma fada, a fada tem que compreender que aquela ali é bruxa. E tem que respeitar de qualquer jeito. Porque se ela respeita que você é fada, você também tem que respeitar ela de qualquer jeito. Essa é a lei da vida. Mas tem pessoas que não são assim, né, pessoal? Mas então, como vocês já sabem como entrar pro reino das fadas, como fazer os negócios, no Shorts eu vou falar como o que você vai precisar trazer para a próxima aula e o que você vai precisar trazer, quais materiais você vai precisar. Eu não vou falar para vocês trazerem cristais, porque nem é todo mundo que tem cristal em casa, não é, pessoal? Então, teve autorização de tirar em alguns feitiços cristais. Foi muito pesquisado para ver se esse feitiço ia dar certo, então eu consegui trazer isso para vocês. Então, pessoal, na próxima aula nós vamos falar sobre feitiços, vamos fazer feitiços e magias e treinar os movimentos das nossas varinhas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostou, não se